Olá, eu vou falar um pouquinho aqui hoje sobre uma das palavras que mais me impactaram esse ano, talvez até a que mais tenha me impactado de fato, porque mudou totalmente a minha forma de pensar e a minha forma de agir, de construir as coisas. Então eu vou ler aqui em Lucas, capítulo 6, vou ler a partir do 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu, e foi completa a sua ruína. Então vamos lá. A primeira coisa assim que me chama bastante atenção nesse texto e que não é algo tão explícito assim é que toda a palavra de Deus e os mandamentos de Deus, em primeiro lugar, eles refletem quem Deus é, refletem o caráter, refletem a essência de Deus, refletem a vontade de Deus. Então, quando a gente se depara com cada mandamento de Deus, com cada palavra de Deus, a primeira coisa que a gente precisa pensar no que aquilo está refletindo de Deus, sabe? E nesse caso aqui, da parábola da casa na rocha, a gente vai ver que Deus, ele não é alguém que edifica casa na terra, sem fundamentos. Deus não é alguém que sai por aí edificando obras que vão cair, que vão desabar, que não sejam fortes, que não tenham fundamentos, que não sejam resistentes. Então, esse texto aqui está manifestando uma característica de Deus muito importante. E uma outra coisa que a gente consegue ver também nesse texto é que Deus não é alguém que começa uma obra que ele não tem a capacidade de terminar. Deus é alguém que quando começa, conclui. Então, além dele fazer algo bem feito, que tenha fundamento, que tenha resistência, que seja indestrutível, ele faz e ele termina aquilo que ele faz. E isso é maravilhoso, porque né, se nós formos aplicar isso, nós somos a obra de Deus. Né? A nossa vida é uma obra de Deus. E se ele começou a boa obra na nossa vida, nós podemos descansar e ter a convicção, a certeza de que ele vai terminar. Uma outra coisa é que, além de ter certeza de que ele vai concluir a boa obra na nossa vida, que ele é fiel para guardar o nosso depósito até o fim, para guardar a nossa vida até o fim. Uma outra coisa muito importante é que, se ele começou essa obra na nossa vida, ele vai fazer ela resistente. Mas isso a gente vai ver aqui que da parte de Deus, ele nos assegura que a nossa vida vai ser resistente, que ela vai suportar as provações, as tempestades. Mas agora, uma outra coisa que a gente vai analisar aqui não é só a parte de Deus em nos proteger, em nos dar segurança, em gerar e construir algo em nossas vidas. Mas a gente vai ver que esse texto aqui ele também está falando sobre a nossa parte nessa construção.
Então, nós vamos ver que existe duas casas, uma construída na rocha e outra construída na terra, sem fundamentação. E aí nós percebemos que a grande diferença, né, a única diferença sobre essas duas casas aqui, na prática, é sobre as pessoas que têm contato com a palavra de Deus e praticam ou não essa palavra. Então, você ser uma casa na rocha ou você ser uma casa na areia, na terra, depende da forma como você trata a palavra de Deus. Porque ambas aqui são casas. Ambas aqui têm contato com a palavra de Deus. Mas a forma como a palavra de Deus é tratada define se tem fundamento ou não. Porque a palavra é o fundamento. Então, a forma como nós tratamos a palavra de Deus define se nós somos uma casa na areia ou se somos uma casa na rocha. Então, eu gostaria até de deixar essa questão, esse questionamento. Como nós temos tratado a palavra de Deus? Será que nós somos pessoas que apenas ouvimos a palavra de Deus? Ou somos pessoas que, de fato, permitimos com que a palavra de Deus seja o fundamento e a sustentação para toda a nossa vida, para tudo que nós vamos construir? Então, essa é a grande questão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a casa na rocha. Porque você construir uma casa na areia é muito mais rápido, é muito mais instantâneo. Geralmente são as pessoas apressadas, elas querem resultados. Então elas não vão perder tempo fundamentando. Elas simplesmente começam a construir. E você pode reparar que, né, uma pessoa que constrói uma casa na areia, ela constrói muito mais rápido, né? Um barraquinho na areia. Agora, se você for construir uma casa sólida, uma casa firme, uma casa de verdade, você tem todo um processo para poder construir. Né? Em primeiro lugar, né, se a gente for falar de uma construção séria, a gente vai ter que ter um arquiteto, a gente vai ter que ter uma planta dessa casa. E essa planta vai ser construída conforme o dono dessa casa, entende? Então, nesse ponto aqui, a gente pode trazer uma questão muito importante. Porque se nós estamos construindo a nossa vida em Deus, e se estamos construindo a nossa vida para Deus, né, existe uma planta, existe um modelo, existe um desenho, existe algo que já está pronto no coração de Deus, que é a planta. Então, para nós construirmos, nós precisamos conhecer a Deus primeiro. Então, nós não podemos construir de qualquer forma. Existe um modelo. E também não podemos construir com qualquer coisa, porque nessa planta existem os materiais que nós podemos construir. Então, a obra de Deus, ela reflete Deus. Por isso, nós só podemos construir conforme o coração de Deus. E para isso, nós precisamos conhecer a Deus. Então, é algo assim muito importante. Nós vamos ver que, né, no tabernáculo de Moisés, Deus deu toda a planta, todas as medidas. A arca de Noé, o templo de Salomão. Então, nós vamos ver que Deus sempre dá a planta, Deus sempre dá a direção, Deus sempre dá as medidas, os materiais. E sempre vai refletir aquilo que Deus é, sempre vai refletir aquilo que há nos céus. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está construindo a nossa vida em Deus, quando a gente está construindo o nosso ministério em Deus, alguma coisa que seja em Deus. Tem que ser exatamente como Deus define, como Deus quer, como Deus ordena, como Deus manda, porque vai refletir quem Ele é. E isso é fundamental. O segundo ponto para a gente poder construir na rocha é que a gente precisa do terreno. A gente precisa ter um terreno. Esse terreno, ele precisa ser adquirido. Então, a nossa vida, ela foi comprada com o sangue de Jesus. Se nós não entendemos que a nossa vida é dele, totalmente dele, que ela não é mais nossa, que ela é um terreno adquirido, nós vamos ter dificuldade. Nós vamos ter uma briga toda hora tentando nos apossar daquilo que é nosso, daquilo que é de Deus. Nossa vida é um terreno dele.
E uma terceira questão é que quando Deus nos compra como um terreno, nós somos um terreno cheio de entulhos, cheio de sujeira, cheio de rato, de barata, de um monte de lixo, de coisa jogada. E ele precisa limpar esse terreno antes de começar a construir. Então isso daí também é muito importante. É necessário retirar os entulhos, que geralmente está ligado a experiências ruins que tivemos, a falhas de caráter, a mágoas, a maus costumes, maus comportamentos. Porque para Deus construir em nossa vida, nós precisamos ser um terreno vazio. Então tudo que está enchendo esse terreno, que é ruim, toda a construção que não foi feita em Deus, precisa ser derrubada, precisa cair, todos os entulhos precisam ser retirados, para Ele poder construir. E logo em seguida nós vamos ver que Ele vai cavar, e Ele vai cavar bem fundo. Depois que o terreno estiver limpo, Ele vai cavar, Ele vai fazer buraco. E Ele vai cavar até encontrar a rocha, até encontrar um lugar firme. Então, esse processo de cavar representa todos os excessos da nossa vida, tudo que Deus vai retirar de nós, que não é dele, para preencher com aquilo que é dele, com aquilo que é firme. Ele vai tirar aquilo que é abalável, para poder colocar em nós aquilo que é inabalável. Ele vai tirar de nós aquilo que é momentâneo, para poder gerar em nós aquilo que é eterno. A nossa natureza vai mudar. E isso tem a ver com nascer de novo. Da mesma forma como o processo do terreno tem a ver, está bastante ligado com a parábola do semeador, sabe? Tem uma relação aí. Mas enfim, dando continuidade aqui, esse processo de Deus limpar, de Deus cavar, isso representa todo um processo de dor, que a gente vai passar de perca daquilo que parecia ser nosso, sabe? Mas que não era. E que a gente precisa perder, porque na verdade nunca foi nosso, porque na verdade nunca fez parte de uma natureza verdadeira em Deus. Então nós precisamos perder. E isso daí também está muito ligado ao processo de perdoar pessoas, sabe? De desligar coisas do passado. Mas enfim, quando termina todo esse processo, Deus ele cava, ele começa a preencher, ele começa a gerar um fundamento na nossa vida. E esse fundamento, como nós vimos, ele está relacionado à forma como nós tratamos a palavra. E nós começamos a ter conhecimento da palavra, começamos a definir uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de viver em todas as áreas da nossa vida, porque não existe separação. Então, quando tudo isso acontece, Deus ele concluiu o processo de fundamentação na nossa vida. Chega um ponto na nossa vida em que nós conhecemos a Deus, em que nós construímos toda a nossa forma de agir, de pensar em Deus. E isso é fundamentação, sabe? Isso tem a ver até com os fundamentos da fé, com os princípios da palavra de Deus. E nesse momento, nós estamos firmes, estamos consolidados. Né? A gente ouve muito essa palavra na visão celular, consolidados. Então chega um momento que nós estamos consolidados, nós estamos firmes, nós não vamos mais cair porque estamos nele. Porque é óbvio que se nós saímos dele, nós caímos. Mas existe um momento que nós estamos nele, estamos firmes e nós conhecemos ele. Esse é o momento em que nós estamos consolidados. É o momento que o processo de cavar e de preencher está pronto. Mas, ainda assim, nesse momento, nós não temos uma casa, nós só temos o fundamento para poder suportar a casa que vai ser construída. E aí eu só queria chamar a atenção para uma coisa que Deus tem falado muito, que é sobre estrutura. Estrutura é aquilo que vai suportar o peso da construção, que vai suportar tudo que vai ser construído. Então, nós precisamos ter estrutura para poder suportar a responsabilidade, a maturidade do casamento. Nós precisamos ter estrutura para poder suportar as adversidades do ministério. Nós precisamos ter estrutura para poder gerar filhos, sabe? Para poder dar suporte para os filhos que nós temos. Então, a estrutura tem a ver com a capacidade de suportar, sabe? O peso.
É como se fosse a base. E Deus tem falado muito sobre estrutura, porque hoje nós temos visto muitas pessoas querendo construir, fazer muitas coisas sem estrutura. E aí elas não suportam aquilo que elas estão fazendo, o peso daquilo que elas estão fazendo. Então Deus, ele deseja construir uma estrutura firme na nossa vida, inabalável na nossa vida. Mas enfim, quando tudo isso está pronto, a gente tem a condição de começar a construir uma casa na rocha, para você ver que Deus não é instantâneo, é algo que demora, é um processo, é uma vida inteira construindo. Mas quando a gente já tem condição, sabe, de suportar esse peso, Deus começa a construir na nossa vida. E aí essa construção, a gente vai ver que ela pode ser feita com diversos materiais, com materiais de honra, com materiais de desonra. E o que Deus deseja fazer na nossa vida é com materiais de honra, sempre construindo coisas que permanecem, e isso reflete o caráter dele. Então ele vai começar a construir. Então assim, quando nós vemos uma cidade, nós vamos ver várias casas. E sinceramente nós não temos condição de avaliar as casas que estão sobre a areia, as casas que estão sobre a rocha, as casas que têm fundamento ou não. Porque fundamento é algo interno. É algo que só Deus mesmo sabe se existe e sabe como é feito. Então nós não podemos julgar, nós só vemos casas. Há tantas pessoas servindo a Deus, nós não podemos julgá-las. Porque nós não temos condição de ver o interior. Agora, uma coisa é certa. Quando vem a tempestade, a casa que é feita para a glória de Deus, em Deus, com compromisso, aliança com Deus, com compromisso com a sua palavra, essa casa permanece. Então, nós temos essa segurança de Deus, sabe? E nós também não podemos nos assustar quando nós vemos casas caindo que não foram construídas em Deus, porque elas não tinham fundamento. Mas mesmo assim, quando uma casa cai, nós não podemos julgar, porque pode ser o próprio Deus derrubando ela para construir ela de novo em cima da rocha. Entende? Então é isso. Que essa palavra possa edificar a nossa vida, que nós possamos rever nossa estrutura, nossos fundamentos, e que nós possamos construir verdadeiramente a nossa vida em Deus, para a glória de Deus. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os 3 níveis de fundamentação. Então que a gente possa ter, a partir da revelação dessa palavra, um compromisso em estar construindo para a glória de Deus, e tudo que nós construirmos ser segundo aquilo que Deus é, porque é isso que glorifica a Deus. Tudo segundo aquilo que Ele é, segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Então, um abraço, graça e paz. Fique com Deus.